gente esquentar a musculatura. Libertadores da América. Estávamos falando no último programa que a gente tinha se fudido de forma ridícula no jogo Flamengo Central Córdoba. Fomos para altitude. Não passava nem uma agulha, um filete, que qualquer movimento em falso ali a gente poderia ir de ralo. Mas pelo menos voltamos com o empate. Como é que tu viu o jogo lá na altitude? Cara, eu achei que foi a melhor partida do Flamengo na altitude muito tempo, né? Pô, o Flamengo perdeu pro Alcas na altitude, né? Não era em Quito, mas, enfim. Eu achei que o Flamengo fez um jogo seguro e a lógica, a análise acaba sendo contaminada pela derrota contra o Central Córdoba, né? Porque eu vi muita gente reclamando no Twitter que o Flamengo, só empatou contra a LDU na altitude, mas assim, o Flamengo não sofreu na altitude. E acho que o jogo que o Flamengo precisa e tem a obrigação de ganhar, como o próprio Arrascaeta disse na saída de campo, é contra o Central Córdoba em Buenos Aires, em Córdoba, em Marte. O Flamengo tem a obrigação de ganhar e bem o Central Córdoba, ainda mais com o time agora ainda mais ajustado. Até porque passamos pela humilhação dos caras saírem do Maracanã com a porra da caixinha de som. Central Córdoba, pelo amor de Deus. E aí, destaque ali, assim, mordendo a língua de muita gente, porra, o Ayrton Lucas, a partida que fez no Morro é um negócio inacreditável. Ele até deu um doce no jogo contra o Corinthians. Não foi culpa dele, evidentemente, só, né? Na única finalização do Corinthians perigosa ali no Carrilho, mas ele faz um bom jogo contra o Corinthians e contra a LDU ele é um destaque do time junto com o nosso Everton Araújo, que foi mal contra o Central Córdoba. Sim. Então, mais do que o resultado, que pra mim foi importante, o Flamengo não pode ter medo de enfrentar o Central Córdoba fora de casa. Então, eu tenho que considerar o resultado importante. Sim, com certeza. Agora, a recuperação desses jogadores que poderiam ser o elo fraco do Flamengo, porque você olha a escalação de ontem. Porra, quem pode dar o doce? É o Ayrton Lucas. Você vai olhar a escalação de do goleiro à ponta esquerda, o elo é ele. Então, Acho assim, que de ontem ali, no Flamengo-Corinthians, ele foi o único cara que não é considerado titular absoluto. Né? Exatamente. Senão é o Flamengo ideal. Sim, Pelo menos o Flamengo ideal do Felipe. Eu até tenho dúvida se o Felipe considera ideal ir com o Bruno ou com o Everton Cebolinha na esquerda. Ontem optou pelo Cebolinha, o Cebolinha foi bem. Abriu espaço pra caramba e tal. Mas sobre esse jogo da altitude, tanto o Ayrton como o Everton Araújo se saíram muito bem. E não dá pra gente também ficar remoendo toda hora. Porque perdeu o Central Córdoba. Perdeu o Central Córdoba, agora vai correr atrás. Agora é caminhar pra frente. E você, Boi, como é que você viu o jogo lá na altitude? Cara, as pessoas fizeram um comparativo com o Palmeiras, que aliás, os números do Palmeiras, eu fui até o ChatGPT pra saber os últimos 10 jogos do Palmeiras na altitude. E o percentual de aproveitamento é 80%, é mais de 80%, se eu não me engano. É um aproveitamento de maluco, né? Eu acho que ninguém no continente tem esse aproveitamento na altitude nas últimas 10 vezes que subiu o morro. Mas também a gente não pode ter um aproveitamento de menos de 50%. Né? É uma merda. É uma merda. Você tratou nos nossos grupos, nas nossas confidências, que a gente não pode se entregar, a torcida não pode se entregar e, evidentemente, a instituição, o Flamengo, não pode se deixar levar de fora para dentro, como se subir a altitude fosse sinônimo de derrota. E a torcida estava tratando o jogo como uma derrota certa, porque também não é todas as vezes que a gente sobe, passa um perrengue fudido. E assim, eu concordo muito com o que o Matheus falou. Gostei do jogo, gostei da maneira que o Flamengo controlou o jogo. A gente podia ter saído com os 3 pontos. A Arrascaeta deu um chute fofo, podia ter feito 1-0. O Luiz Araújo, uma jogada individual, se acerta o gol, era os 3 pontos, era saco. Mas, em resumo... E é uma jogada que ele normalmente guarda, né? Exatamente. Em resumo, pela dificuldade histórica que o Flamengo tem, não só esse time, né? É um problema do clube. Gostei do resultado e a gente tá vivo. Era um resultado que a gente contava como derrota e saímos de lá com 1 ponto. E dependendo só da gente, para ser líder, não, né? Eu estou contando que o Córdoba não ganha na altitude da LDU. Não ganhou na Argentina. Não, acredito que não vai ganhar no Equador. Mas foi o resultado que possibilitou que a gente voltasse a depender só da gente para passar em primeiro. Que é o que é importante, né? Não, mas nesse momento eu acho, salvo engano, a gente depende só da gente porque, em tese, a disputa ficaria de saldo, né? Seria de saldo, vamos dizer assim. Supondo que o Central Córdoba ganhasse os outros 2 jogos, né? Perdesse pro Flamengo, ganhasse o Central Córdoba também depende só dele, mas ele enfrenta o Flamengo, né? Então acaba cada um dependendo de si. E a disputa, como o Central Córdoba, nessa mesma rodada, né? Pegou o Tátira e ganhou só de 2-1. Foda o Tátira não tira ponto de ninguém, né? Sim, mas então, seria, em tese, o jogo mais fácil pra eles, né? O Tátira em casa. E eles ganharam só de 2-1. Então o saldo, eles não fizeram o saldo pra uma disputa e o Flamengo ainda pegou. Eles ainda pegam o Tátira fora, né? Sim, pegam fora de casa. Cara, em tese seria o jogo mais fácil. Aproveitar esse gancho já pra trazer a pauta sobre a maneira que as pessoas têm tratado o Felipe, porque o nego deu uma extrapolada depois do jogo contra a LDU, né? O nego soltou os demônios legal e eu não sei de onde está surgindo essa antipatia, essa aversão que muita gente demonstrou ao Felipe. Eu acho que tem muitas críticas que são bem feitas, são necessárias. Você, por exemplo, usa uma
que é bastante pertinente, a maneira como o Felipe tem usado os garotos da base. Poucos minutos. E quando o Everton Araújo, por exemplo, né? O Everton Araújo eu acho que não tem 1 minuto no Brasileiro. Compensação, os 3 jogos da Libertadores, eu acho que ele joga os 3. Dos 3, ele é titular em 2. Exatamente. Não faz sentido, né? E aí o cara que já não é tão bem visto pela torcida, ele entra numa rabuda dessa, ele entrega a paçoca de novo, e já fica impossibilitado de entrar porque o nego vai em cima dele, né? A torcida vai torcer o nariz. Essa é uma crítica justa. Muito embora não entenda porque as pessoas estão tratando o Matheus Gonçalves como o novo Messi. Gosto dele, tem potencial, mas o nego tá tratando e fala assim, porra, não estamos dando espaço pra esse gênio da bola. Falei, caralho, ele foi pro Bragantino, ele não foi titular no Bragantino, pô. Já passaram quantos técnicos por aqui? 4, 5? Ele não foi titular com nenhum, pô. Tem algum problema lá do dia a dia que ele não consegue ganhar a vaga dele, pô. Eu acho que tirando, por exemplo, aqueles exemplos como o Léo Ortiz não é titular com o Tite. Aí a gente via claramente que era questão de teimosia do treinador por conta do Fabrício Bruno já estar no grupo há um tempo e tudo mais. Não, agora você gerada hierarquia. Hierarquia. Mas aí, porra, você tem o Matheus Gonçalves, beleza. Pô, pro Felipe tentar o Luiz Araújo centralizado ao invés do Matheus Gonçalves, alguma tem, irmão. Alguma tem. Por exemplo, pro Lohan voltar pra base, alguma tem. Tipo assim, você vê alguns jogadores não somente de base, tal. Por exemplo, o Everton Araújo, por exemplo, o Felipe ele tem implicância com a base. Eu até concordo com a falta de minutagem, principalmente em jogadores como o Alan Cian. Eu acho que deveria ter mais rodagem, afinal, quando entrou, correspondeu. E voltou pro Sub-20. Se quando entrou, correspondeu, não é pra voltar pro Sub-20, deixa o moleque lá. É isso, essa é uma crítica justa pra caralho. Mas aí você pega, por exemplo, o Matheus Gonçalves, como é que tá o treinamento do Matheus Gonçalves? Tá legal? Como é que tava o treinamento do Lohan? Tava legal? Porque assim, não dá pra você falar, o Felipe detesta a base porque ele não coloca o Matheus Gonçalves. Mas também ele é um idiota porque botou o Everton Araújo no jogo de Libertadores. Ou uma coisa ou outra. Sim. Então assim, embora eu tenha achado até que foi um erro ter colocado o Everton ao invés do Alan. Isso é até uma loucura falar isso. Ano passado, se eu falasse isso, eu era maluco. Mas eu acho que o Alan seria um nome mais certo pra aquele meio contra o Centro Córdoba. Mas se você levar em consideração que o Everton tem minutagem e o Matheus não, deve ter alguma coisa por trás. E é importante dizer assim também, né? O próprio Everton, ele faz uma partida ruim contra o Central Córdoba, ele faz 45 minutos, na verdade, né? Porque ele sai no intervalo, mas nenhum dos gols do Central Córdoba vem de falha dele. Não. Então, assim, né? Ele não comprometeu o jogo, ele não foi bem, que é diferente. E realmente não foi bem, não foi uma boa partida dele. Mas, cara, então, a minha visão sobre esse lance do Felipe Luiz, eu acho que a gente tem que partir de um ponto base pra mim, assim, né? Talvez vocês divirjam, mas eu acho que não. Acho que o Felipe Luiz é o melhor treinador do Flamengo desde Jorge Jesus, de incapacidade de trabalho, né? Ele ainda não tem, por exemplo, Dorival foi campeão da Libertadores, então, né, a Copa do Brasil o Felipe Luiz já igualou, então falta ele ganhar a Libertadores. Mas em capacidade, e eu acho que em teto de trabalho, porque você perfeitamente olha para esse Flamengo e você fala assim, cara, esse Flamengo vai fazer mais. Você não vê esse Flamengo assim, perto de um limite, entendeu? Então assim, não, a gente tá na unha já jogando pra caralho. Fazendo esforço pra ganhar. Cara, tanto é que quando, nesse período gigantesco de Pedro fora, isso foi muito falado, né? Fala assim, cara, esse esquema de jogo todo passa pelo Pedro. Quando o Pedro chegar, tudo isso vários desses elementos que acabam desembocando, né? Acabam caindo por cima do Felipe Luiz, que é, por exemplo, a baixa conversão de chance, né? E tal. O centroavante criar jogo, porque tem isso também. O Pedro não é só empurrador de bola pro gol, né? O Pedro cria muito O jogo. gol do Arrascaeta ontem. Exatamente. E é importantíssimo pra bola parar de bater lá na frente e voltar, né? Muito. Porque Então, o Bruno assim, Henrique, não é uma de quarta- coincidência não, que o Bruno Henrique Pedro... de quarta pro gol Claro. Não existe. é inútil. Não é uma coincidência que o Pedro vai e entre, não que seja só por causa dele, né? Mas que o Flamengo enfie 2 goleadas num intervalo muito curto de tempo. Fora a preocupação que o adversário tem com o Pedro. Evidente. E isso com um cara né? totalmente sem ritmo. Então, assim, eu acho que parte do ponto base que o Felipe Luiz é o melhor treinador em capacidade do Flamengo desde Jorge Jesus. Para mim, parte daí. As críticas que a gente faz, até do lance da minutagem da base, não é uma coisa definitiva. Tipo assim, ele só não é melhor por causa disso. Não, não é isso. Mas, por exemplo, a gente tá vendo aí, no último programa a gente fala sobre isso, salvo engano, o Léo Pereira fez 13 ou 14 jogos seguidos, né, como titular, Danilo estourado, Léo Ortiz também já estava no limite, porque emplacou vários jogos titular no Flamengo, foi para a seleção, jogou, deu o azar de jogar ainda no jogo contra a Argentina, exatamente. Então, assim, jogadores em outros momentos, até de campeonato estadual e tal, em jogos um pouco mais simples, os moleques da base que se elogiam muito da zaga, né, João Vitor e Iago, a gente sempre fala aqui, poderiam jogar, no sentido de jogos menos importantes. Então, assim, não é uma crítica, não faria diferença, necessariamente, que assim, se eles jogassem, então a gente estaria num ponto melhor do que está agora. Não é isso.
como você muito bem citou, o lance do Wallace Young, que entrou muito bem e volta pro sub-20, não é que ele fica no banco e não entra, ele volta pro sub-20. Aí tem o copo meio cheio, né? Que você olha, se o moleque não vai entrar, é melhor ir pro sub-20 e jogar. Mas é a confiança também que quando Exatamente, volta só que é foda, né? O cara chegou no profissional, aí, pô, desce de novo. É difícil. Mas agora, de resto, eu acho que o Felipe recebe... Eu não entendi também esse movimento. Acho que também passa um pouco pela torcida do Flamengo, que é gente pra caralho, né? Também a gente tem que ter esse cuidado, exatamente. Pô, mas então, assim, 40 milhões é muita gente, mas pô, dá pra fechar 10 mil pessoas só. Que Não, é muito maluco, é pô, porque muita gente perturbada. eu cara. acho também que essas coisas passam por bolha de rede social. Eu não sei se no dia a dia essas coisas encontram um abraço de outras Pô, pessoas. assim, eu sempre vejo lá na 47 o jogo. Aí tem uma galera... Você deu nada, não faça isso. O nego vai te perturbar não, pra caralho agora. Você é tranquilo, os caras ficam, Porra. deixa lá. Aí quando sai, por exemplo, o Flamengo perdeu o Centro Córdoba. Aí os caras vêm, meu irmão, bate no mundo, fala mal daquele filho da puta amanhã. É porque tu não entrou na dividida ainda. Quando tu entrar na dividida no Charla, Porra, pode deixar, meu o nego parceiro. vai direto na 47 botar o dedo na tua cara. Aí, mano, tem uma galera, a galera que eu vejo o jogo, eu tô lá, pô, a galera é tranquila. Mas, pô, tem uma rapaziada que fica ali próxima, não vou dizer se é a esquerda ou a direita, pra não... Mano, que, cara, os caras são, tipo assim, eles querem o futebol manager, sabe? Eles acham que, mano, vai chegar contra o Central Córdoba, mano, tá 2-1 os caras e, mano, e tá legal que não vai dar uma palavra de incentivo e tá tudo uma merda. Esse Felipe Luiz é uma merda, eu já ouvi várias vezes, tipo assim, desse jogo, eu ouvi um cara falando assim, Felipe Luiz, obrigado pela vergonha que você me fez sentir passar hoje. Tipo assim, sair de casa, tipo, é obrigação, os caras tratam o Flamengo como, meu irmão, como, tipo assim, porra, é um plano de saúde. Tipo assim, ó, você tem que me servir a tudo, a todo momento, na melhor qualidade possível. Se você não me servir, você é uma merda, vou te botar no Procon. Só que é aquilo que a gente vai entrar depois, quando o demônio invadir o corpo de você, sobre o preço dos ingressos cobrados. Quando você bota... Porra, fui ver Flamengo e Juventude. Aí eu tava com o ingresso de Norte, eu falei, porra, vou levar minha namorada, beleza? Setor fechado. Lá superior fechado. Não, aí ainda tinha ingresso de Norte. Pô, eu fui comprar ingresso pra ela. Tava R$105, pô. Não tinha mais a meia. Tava R$100 pra você assistir um Flamengo e Juventude da Norte. Com 20 mil ingressos vendidos. Aí, beleza. Aí, acho que isso tudo se reflete nesses torcedores malucos aí, mano. Evidente. Porque aí o nego acha que pode cobrar o que quiser. Tá cobrando caro. Porra, 2 Netflix no mês, paga o ingresso de um jogo. E aí... Eu não sei nem se essas pessoas que surtam na internet, elas frequentam o estádio. A maioria não. Acho que elas não frequentam. Cara, pra mim tem um ponto também que acho que muita gente ali é fake, de gente que não é torcedor do Flamengo, de gente que faz parte da política do Flamengo de dentro, é oposição à nova gestão. Acho que tem um caldo todo. E tem quem é maluco de verdade, né? Maluco de carteirinha, de profissão. Tem muita gente frustrada, né, mano? Tipo assim, tem uma galera que ela quer, mano, ela quer falar simplesmente tudo que vem à cabeça, de contar toda a sua frustração no clube, tá ligado? E, mano, você não... Tipo assim, você pode até deixar com que ela fale, ela é livre, porra, a gente não vive na ditadura, o cara pode falar o que ele quiser. Mas, assim, partindo disso, não pode se tornar uma discussão. Não pode se tornar um debate. Daqui a pouco, mano, se o Flamengo, porra, empata com o Corinthians em casa, daqui a pouco o nego tá falando, pô, o Flamengo, o Felipe Luiz pressionado no carro. Ia acontecer isso, é evidente que ia acontecer isso. Chega nesse É evidente, nível aí, é evidente. Eu passei, depois do jogo da LDU, eu passei a semana toda falando, pô, eu tô pilhado pra esse jogo, não é, Boi? Sim. Eu tô pilhado pra esse jogo porque o Flamengo não pode perder. Não pode perder ponto. Perder não ia perder. Mas eu fiquei com muito medo do Flamengo empatar. Porque se empatasse domingo era crise, pô. Crise? Cara, eu acho que só o Flamengo no mundo passa por essa porra. O maluco tinha uma derrota até o jogo contra o Central Córdoba. Uma. Tudo que ele disputou, ele ganhou. E tinha gente questionando ao ponto de chamar de pardal, de estagiário, de enganador, de trainee de técnico. É refém do próprio sucesso. Exatamente. Mas aí a gente volta ao ponto, sempre. Sai o Felipe Luiz, você que tá reclamando pra caralho. Você cita qual nome pro cargo? Esquece. Fala um. Esquece. Mas sem contar Jorge Jesus. Esquece Jorge Jesus. Tu vai citar quem? Porra. E, cara, eu acho que... Se não tivesse no Cruzeiro, o pessoal ia falar Leonardo Jardim, olha o trabalho que ele tem. Isso. Tipo assim, não que eu tenha ruim, não, mas, meu irmão, demora, meu irmão. Que durante muito tempo pingou como uma possibilidade aqui depois da saída do Jorge Jesus. Não, ele é considerado... O Jorge Jesus indica ele como sucessor, né? Indicou ele e o Carvalhal, e né? o Flamengo tentou contratar, tudo indica que chegou perto disso. Os caras falam que... Mas num contexto de pandemia o cara recuou. Não, os caras falam que quando chegou lá pra contratar o Leonardo Jardim, que no Flamengo, na gestão Landim, quantas vezes o departamento de futebol acertou com a contratação
ou renovação, ou chegada de técnico, ou chegada de jogador e o presidente desautorizou. Sim. Então, assim, erro de comunicação grave que tinha. Claro, E acho que isso aconteceu naquela época. E mais, vocês lembram daquelas finais do Campeonato Carioca antes da parada? Antes da parada da pandemia? As finais são depois. Final foram depois. Quando o Flamengo tá jogando, o Flamengo não dá um baile no Fluminense na final do Carioca. O Flamengo ganha Ganha mas no não limite. é aquele ganha no baile limite. de 19 e nem o baile contra o Boa Vista, por exemplo, antes de parar tudo. Já tinha uma galera na rede social naquela época falando, pô, será que o Flamengo já atingiu o limite com Jesus? Pra você ter noção. Hoje ninguém mais lembra disso porque ficou a saudade. Depois Sim, veio o nosso grande claro. Dome. Gênio da bola. Gênio da bola, fez um grande trabalho. Exatamente. Peso de papel do Guardiola. Exatamente. E aí... Exatamente. E aí, Necessário agora Guardiola. ninguém lembra, mas agora é fácil não lembrar, pô. Não, mas isso é verdade, cara. Assim, eu acho, é claro que a gente tem que ter muito cuidado em poder também ponderar essas críticas, mas de alguma maneira eu vejo até com uma certa naturalidade esse ambiente de loucura. Primeiro porque é um reflexo social, né? As pessoas no dia a dia estão completamente doentes mesmo a relação das pessoas com as coisas, né? Foi 2020. A nossa geração nunca viu o Flamengo ser bicampeão brasileiro. Aliás, a gente passava longe de ganhar o brasileiro. Exatamente. A gente passava longe de ganhar um. Intervalo de 10 anos pra ganhar. Porra, Outro a gente 17 depois ganhou, 10. ganhou 2 seguidos. Teve filho da puta falando que não ia comemorar porque a gente dependeu do resultado no Beira-Rio. Porra. Eu acho que ali virou uma chave da galera que eu acho que tava com muita coisa represada, vamos dizer assim, muitos sentimentos, falaram assim, a partir de agora nós vamos passar o carro em todo mundo. E aí, como começou, o Campeonato Brasileiro foi meio na unha, a gente ia cair na Libertadores e falar assim, porra, a gente tem que pressionar, porque a gente sabe o nosso potencial. E de alguma maneira, esse potencial ele ficou ali. Porque assim, em 21, Flamengo ali em 2021, né? Que o Ceni é campeão brasileiro. Aí mais à frente o Ceni cai para entrar o Renato. O Renato com aquela sorte imensa, gigantesca que ele tem, a lua dentro do rabo. O Flamengo vem com uma chuva de goleada que não se explica. Que se você olha só o número e fala assim, pô, aproveitamento do Renato, coisa de maluco. Sim. É surreal. Defesa e justiça. Você vê os jogos, o bagulho assim, cara, tem vários, né, que você pode exemplificar, mas tem um que pra mim é simbólico, que é um 4x0 no Santos, na Vila Belmiro, que o Gabigol faz 3 gols, que é um jogo que os caras vaiam ele, né, os conselheiros, que nem tinha tanta gente, de bola, e ele fica transtornado, começa a xingar os caras, ele volta e mete 3 gols e vai comemorar com os caras e tal. Maluco, esse jogo é a maior trocação de rua possível. E quando tu olha 4x0, porra, ele mete um 4x0 na Copa do Brasil no Grêmio, do Filipão, com um a menos. Tá lá. É loucura. O Flamengo com o rabo dentro do gol. E no final, assim, acho que até os 35 segundo tempo tava 1x0 o Flamengo. Do nada, passa um caminhão, assim, enfim. Chega na final, o Kennedy entra antes do Pedro. Exatamente. Esse trabalho insano, que se você olha os jogos ali, você tem todas as críticas do mundo para fazer. Esse trabalho chega na semifinal da Copa do Brasil. É melhor na final na Libertadores. É melhor. É o nosso melhor jogo em final da Libertadores. Isso aí é inacreditável. Exatamente. É o melhor E dos no 3. Campeonato Brasileiro, esse Flamengo... Se ganha do Grêmio lá... Sim. Né? Que é a grande mágoa pra mim do Renato Gaúcho, que eu não vou falar aqui porque eu não tenho dinheiro pra pagar a cesta básica, mas o jogo do Grêmio é evidente, vocês sabem o que aconteceu, pronto, acabou. É isso que aconteceu na semana do jogo, no jogo, especificamente no jogo, então pronto, mas falemos disso depois. Esse Flamengo também, que foi arrebentado pelo inimigo do clube, Adenor Bach, com convocação e o caralho a 4, convocou uma porrada de gente que ele não levou pra lugar nenhum, no final das contas, né? Não sei se você se lembra. Ou seja, não, rapidinho, esse Flamengo, meia boca, disputou mesmo, pra valer, os 3 campeonatos. Em 22, o Flamengo faz um monte de merda, ganha a Copa do Brasil e Libertadores no final. Cara, as pessoas começaram a olhar e falar assim, pô, a gente precisa de muito pouco para atropelar todo mundo. Então, a relação com o futebol, ela foi se tornando muito problemática, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Tu não precisa de muita coisa pra ganhar, mano. Cara, não é, a gente sempre bateu nessa tecla aqui. Futebol não é saco de dinheiro. Não adianta. O Botafogo, porra, meteu muito dinheiro no ano passado, pô, chegou, depois de já ter chegado perto, em tese, né, de ter disputado muito o Campeonato Brasileiro, no ano seguinte os caras jorraram dinheiro de novo. Só que 2 peças centrais fizeram toda a diferença e mesmo assim, você fica no limite. Porque o Botafogo chegou muito perto de perder o Campeonato Brasileiro, que é o jogo no Allianz contra o Palmeiras. Todo mundo achou que o Palmeiras, porra, na hora que o Palmeiras encostou o jogo no Allianz, todo mundo, pô, vamos pra lá de novo. Aquele jogo, a virada de chave, eu acho que é antepenúltima rodada, se eu não estiver enganado. É a virada de chave que dá o título do Botafogo. A torcida do Botafogo... Joga contra o Inter e depois fecha contra o São Paulo. A torcida do Botafogo ali, no pré-jogo, já tinha sedimentado que tinha ido pro caralho de novo. No jogo contra o Vitória, o pessoal já achou Exatamente. que já ia pro caralho. Na Libertadores, porra, com 1 minuto de jogo, o maluco é expulso. Então, assim, o saco de dinheiro, ele pode chegar na hora, irmão, numa noite merda, e tudo de ralo. Então, assim, não tem como você se basear no que a gente se ampara. E eu acho que aí tá a grande diferença desse Flamengo de hoje. Por isso que eu falo que não só o Felipe Luiz, para mim, é o melhor treinador desde o Jorge Jesus, com o potencial que ele pode fazer, mas o trabalho que é feito. Acho que pela primeira vez você olha um Flamengo minimamente sério no que está fazendo. E aí sim, eu acho que o teto da gente é um negócio que, se a gente souber trabalhar, se a gente puder trabalhar da melhor forma, eu acho que a gente
pode ter contato com o Flamengo que a gente ainda não teve. E olha que a gente já teve contato com o Flamengo que talvez, Eu nunca sonhei. uns 8 anos atrás, Nunca sonhei 8, 10, próximo disso. a gente não imaginasse chegar. Então, assim, acho que a gente realmente pode. Mas por isso, essa loucura, ela vai acontecer pontualmente. Eu acho que ela vai rolar. Mas a gente sempre tem que ter esse cuidado de não deixar. Por isso que eu acho importante essa responsabilidade da gente ponderar também. Ela, não pode deixar tudo que acontece de ruim virar um pandemônio. Claro, você perde pro Central Córdoba no Maracanã, tu vai ficar puto, pô. Como eu falei, cara, pra mim isso é um vexame, ponto. Vexame, não tem... Hoje, o Flamengo de hoje, ele não é o Flamengo de 2003. Ele não pode entrar, não. Flamengo e Libertadores é foda. Gente, isso não existe. O Flamengo já ganhou 2 Libertadores. Todo mundo já viu mais 2. Quem não tinha visto aquela já viu mais 2, então esquece. Já perdeu uma final, então assim, isso acabou. Tem que tratar como vexame mesmo, que é isso, cara. O Central Córdoba, que é um time que... Os caras ficaram putos quando eu falei isso. Falei, cara, é um time que não existe. Ganhou a Copa da Argentina. Eu falei, foda-se, Santo André ganhou. O Paulista de Jundiaí ganhou a Copa do Brasil. Isso quer dizer porra nenhuma. Os caras saíram com a porra de uma caixa de som no ouvido, fazendo barulho. Falaram, tem que ver isso aqui. Aí alguém falou assim, mas isso é pra motivar os caras do Flamengo? Eu falei, não, é pra humilhar eles. Pra falar, vocês estão vendo essa merda que vocês fizeram aqui? Então tem que chegar lá. Isso deixa muito puto. Né? O pessoal acha que é pra motivar os caras do Flamengo. Tem cara, que não existe. Mostrar a foto dos caras do Central Córdoba. Pelo amor de Deus. Você muito bem falou. Jogando no clube de regata do Flamengo, né, cara? Passar a palavra pra vocês, já tô falando pra caralho. Mas, porra, você muito bem falou isso. Falou, o Flamengo não tem como temer pegar o Central Córdoba na Argentina. Não, o Flamengo meteu 4x0 no Vélez na semifinal de Libertadores. O nego tá tratando como se fosse o Boca do Bianchi. Não existe. Nós vamos jogar contra o Boca. Cara, e nem precisa ir longe, como eu tava falando aqui. O Flamengo meteu 4x0 na Argentina na semifinal de Libertadores no Vélez. Então, assim, cara, o Flamengo tem que ir lá e ganhar dos caras. Mais do que ganhar. Ganhar bem, porque, nesse caso específico, também a gente precisa do saldo de gols. Porque o jogo é muito importante, que a gente fazendo, a gente tira dos caras também, que em tese é quem está competindo pela primeira posição. Mas expectativa de vocês para as próximas rodadas, lembrando que Flamengo e LDU, Flamengo e Central Córdoba, né? Esse jogo que a gente está falando é na semana que vem, que é quinta-feira agora, dia 1º de maio, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Na outra semana, Flamengo joga fora de casa, no final de semana, Flamengo e Cruzeiro. E então faz uma sequência, né, de 2 jogos fora de casa. 3, né? Porque o Botafogo também é Maranhão, né? Venda de mando de campo. É verdade. Flamengo embala essa sequência. Qual é a expectativa de vocês pro jogo da Argentina e pra essa sequência aí? Cara, o jogo da Argentina, como você já adiantou, o Flamengo tem que ganhar e bem. Porque o time é muito melhor, o time tá mais ajustado. O time vai ter agora um período importante de descanso dos principais jogadores. Afinal, você vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. Você tem que botar o Wallace pra rodar, você tem que botar o Juninho pra rodar, Lohan, o próprio João Vitor na zaga. Bota o menino Cleiton, amigo do Barbosa, na zaga também. Vai jogando, mano. Tem que rodar o elenco. Pessoa que não tem tanta minutagem, Matheus Gonçalves, Alan, o Everton Araújo, enfim, descansa os Coringas. Matheus Cunha já vai agarrar, acho que é o 4º jogo dele no ano, 3º jogo dele no ano. Então... E não tomou gol nos outros 3. Ele não tomou gol nos Gênio outros 3. da bola. Gênio, injustiçado, né? Gênio. Só não pode pegar o Olímpia lá, senão é a pica. Cara, Só não pode cruzar na área. Se cruzar na área, o Matheus Cunha é a cara de estar no Bangu em 2028 e me irritar. Na SAF e Bangu, já. Bangu tá bem, né? Sabe, tá bem pra caralho. Tá muito bem. Eric Flores? Eric Flores falou, pô, Eric Flores. Contratou o Eric Flores? Mentira. Pô, Eric Flores. Sério, pra A2? Cara, o Eric Flores é gente boa pra caralho. Foi lá no Charla, até eu fiz a entrevista com ele, acho que fui eu e o Beto. Ou eu canto, não lembro. Cara, o Eric Flores foi pra falar do projeto do Maricá. Ele era jogador do Maricá. Foi jogador do Maricá, da Série A2, alguma coisa. Menino do Quaquá? Aí, beleza, Maricá de Reinaldinho, técnico. Reinaldo também foi lá com o técnico do Maricá. Gênio da bola. Aí, beleza, pô, ele foi lá e tal, falou, pô, projeto do Maricá foda e tal, mano. Deu um dia. Seja bem-vindo, Eric Flores, no Águia de Marabá. Falei, cara, não é possível. Não é possível que ele não soubesse. Não, mano, tipo assim, dos 12 cortes da resenha, tinha uns 4 do Maricá, pô, fudeu tudo. Aí, mas, tipo assim, teve a resenha lá de Flamengo e tal, pro Boa Vista, que ele é ídolo. Talvez o maior ídolo da história do Boa Vista, eu tô errado. Fala aí. Agora tu me fez a pergunta do Enem. Fala aí o ídolo. Eu não tenho lastro pra falar. Pô, tem o lateral Jean Lucas, que batia falta jogando no Botafogo. É ele, Leandrão. Caralho, Leandrão foi gênio no Boa Vista. Leandrão é foi maior técnico do Boa Vista. Porque o Leandrão foi técnico, né? Exatamente. Uma lenda do Boa Vista. É o espécie de Renato Gaúcho do... Aquele filho da puta que sai do Flamengo pro Fluminense. O Elton Silva. Jogou lá, não jogou? O Elton Silva tá no Volta Redonda, mas jogou lá? Jogou lá. Jogou lá, quem, pô... Meu parceiro Tartar jogou no Boa Vista. Cara, esse é uma resenha absurda. Porra. Esse é brincadeira. Não, o Tartar é inacreditável. Cara, esse daí eu parei pra ver um corte. E aí eu me empolguei e fiquei vendo uma atrás do outro. O Tartar, quando ele foi primeira vez, ele já foi umas 4 vezes. A primeira vez que ele foi, pô, tinha uma competição um pouco acirrada, que o Podpah tava com o Lula.
ao vivo. E, tipo assim, Competição justa, né? primeira entrevista do Lula depois de 5 anos. Tá ligado? Lula e Tartar. Mano, Tartar aí, fala mano, tipo assim, qualquer na porra época, agora. mano, deu pouquíssima audiência ao vivo, mano. Mas os cortes começaram a render. Aí depois ele foi com bochecha lá pro episódio 100 do Charla. E, porra, foi do caralho. Foi, assim, os caras que hoje são amigos, irmãos do canal, enfim. Mas... Por que a gente tava falando disso mesmo? Eric Flores, né? Eric Flores. O Eric Flores. Cara, que- os cortes do Tartar com o bagulho do Fred, sacanagem, maluquice. E da mulher do Conca? Não, do maluquice. André Luiz. É doideira. Loucura. É um negócio de outro O mundo. André Luiz confundiu a mulher do Conca, cantou a mulher. Pô, que isso? Fantástico. É inacreditável. Cara, mas voltando, só pra eu tirar isso do fundo do meu coração, eu espero. Primeiro espero que a chovendo gente pra amasse. Tá chovendo pra caralho? É, Primeiro espero que a gente amasse o Córdoba. E, assim que ganhar o famoso 6x0 que a gente vai fazer lá, que pelo menos retribuam a palhaçada que os caras fizeram aqui no Maracanã. E aí vai dar arte de vocês. Vai dar arte de vocês, caga na mão passando no vestiário. Deixa acontecer. Segundo ponto. Porra, vocês, meus queridos espectadores, minha querida Flá Twitter, vocês torcem pro Flamengo, porra. Vocês têm que parar com esse medo, caralho. Ai, meu Deus, LDU na altitude. Não vamos ganhar. Pô, é impossível o Flamengo ganhar na Argentina. Caralho, é o Central Córdoba. Se a gente não tiver a capacidade de ganhar no Central Córdoba, a gente fecha as portas, pô. Vira um museu, chão de taco, algodão doce na porta para as crianças e acabou. Caralho, que as pessoas estão entrando num botafoguismo que me irrita, porque eu tenho um contato com o botafoguismo na Portela. Então eu já tô saturado. Se vocês puderem não me atiçar, não me irritar com essa porra de, meu Deus, esse pessimismo. Por favor, vocês torcem pro Flamengo. É a maior instituição que a humanidade já criou. Tenham noção disso. Porra, a gente fudido, pobre, porra, vendendo almoço pra comprar janta, a gente sempre falou assim, nós vamos pegar os caras lá. Flamengo e Cruzeiro, a final da Copa do Brasil, 2003, né? Isso, gol do Fernando Baiano No aqui. último minuto, a torcida do Flamengo sai do Maracanã e fala assim, gol do título, nós vamos pegar os caras lá. É o maior Cruzeiro da história. Deu 15 minutos, tava 3x0 o Cruzeiro no Mineirão. Mas foda-se, Três porra. cruzamento na área, Júlio César perdido. Pô, mas sabe, foda-se, porra. Foda-se, é o Flamengo. Pode não ter um contato com a realidade. Foda-se, a gente é o Flamengo. E essa porra desse pessimismo me dá um ódio. Afinal, o que mais me dói de perder nos últimos anos foi o Flamengo e São Paulo, porque a torcida do Flamengo foi derrotada pro Morumbi. Verdade. A gente se entregou. E esta porra não é o Flamengo. Eu tolero merda que são ditas por aí, porque todo mundo fala merda, todo mundo tem um defeito, todo mundo erra. Agora, quando o flamenguismo é açoitado assim, aí me ofende. Aí eu fico puto. Aí vocês entram na minha mente. Vamos parar com essa babaquice que vocês torcem pro Flamengo, porra. Tem nada menos Flamengo que nós vamos ir pra Argentina, jogar no cu da Argentina. Pô, é um time de... Os ingleses chamam de fazendeiro, né? Time de fazendeiro. Caralho. Porra, se o Flamengo não tiver a condição de ganhar dos caras lá, fecha a porta, pô. E se não ganhar lá, tem que voltar todo mundo andando pelado no frio, porra. Pelo amor de Deus. Desabafei aqui e ainda tinha mais pra desabafar, mas acabei de notar que se fosse além, eu ia extrapolar. um pouco, Eu ia talvez. extrapolar. E nesse momento você ia extrapolar injustamente, porque aí no próximo programa, quando a gente fizer 8x0 no Central Córdoba na Argentina, já vai falar, você tá vendo aquele vagabundo, falou do time desse time magnífico, desse plantel incrível, e honrado, que chegou lá com brilhos e goleou o Central Homens Córdoba na dignos. Argentina. Homens Exatamente. dignos. Exatamente. Mas...